queridos, chegamos na gimnosperma. Quem nunca pegou um estróbilo na mão, é ou não é? Eu não ouvi o que eu ouvi? Senhor, que isso? Eu sou uma pessoa de família, o senhor não pega essas coisas na mão. Estróbilo, neguinho. O que é o estróbilo, né? É o que você chama de pinha, né? Aquele estróbilo é o aparelho reprodutor desses pinheirinhos. É isso aí que tu tá pegando na mão e botando lá na árvore de Natal, beleza? Quer saber mais sobre o estróbilo, os pinheirinhos e como essa bagaça toda funciona? Então segura bem na bagaça aí, segura bem no estróbilo, que depois da vinheta tem gimnosperma pra você. Então, meus queridos, olha só, gimnosperma. Gímeno no latim é nu, esperma é semente. Pô, tá cansado de saber, né, que gimnospermas são aquelas plantas em que as sementes são nuas. Só que é isso? Bando de semente pelada? Não, cara. Eu estou dizendo que eu chego num grupo de plantas que, pela primeira vez na vida, terão sementes, só que essas sementes não estarão, então, envolvidas por um fruto, estarão nuas, desprotegidas. Deu para sacar? Então, olha só, cara, é fato, e é importante você entender que pela primeira vez nas plantas você vai ter um cara fanerógamo, fanerógamas, ou seja, a gente consegue identificar o sexo, o órgão reprodutor é visível, é o estróbilo, né? Muitos autores chamam de uma flor modificada. Cuidado, eu não gosto muito desse termo flor, porque dá a impressão que tem flor, então é angiosperma. Não, é uma flor modificada, é um estróbilo, mas a partir do momento que eu tenho um estróbilozinho aqui, a partir do momento que eu tenho o estróbilo, dependendo do estróbilo, eu consigo perceber o gênero, se a planta é macho, se a planta é fêmea. Beleza? Então ela é a primeira planta a fazer isso. Ela continua vascular, isso não é novidade, vamos anotar aqui, né? Elas ainda são vasculares, de boa, tá? Agora, pela primeira vez, elas apresentam sementes, então elas são as primeiras, espermatófitas. Espermatófito. Ô professor, o que é isso? O que é esse papo de ser espermatófito aí? Esperma, semente, fitoplanta. São as primeiras plantas a terem, né, a semente. Tô falando que até então nós tínhamos raiz, caule e folha. Agora temos raiz, caule, folha e semente. Porém, essa semente é nua, mas é uma característica que acabou de aparecer nas gimnospermas. Beleza? Outra coisa que o vestibular pode falar, e fala com bastante frequência, é que elas apresentam, então, o famoso tubo polínico. Tubo polínico, tá? Pessoal, o que é isso? Já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá, sinfógamas, nós vamos formar um tubo polínico por onde o gameta vai percorrer e para que ele consiga então fazer a fecundação. Já vamos chegar lá. E outra coisa é que agora eu não dependo da água, eu tenho uma independência da água para a fecundação, da água para o processo de fecundação. Eu não vou mais precisar na água do processo de fecundação, que até então era obrigatório em embriófito e pteridófito. Professores, fecundo como? Já vamos chegar lá, gafanhoto, segura aí, beleza? Bom, de quem que eu estou falando, né? Eu estou falando dos pinheiros, o pinheirinho, né? O pinheiro, né? O pinus, a sequoia, mas principalmente aqui, das nossas gimnospermas mais famosas, né? As araucárias. Pelo menos é mais famosa aqui pro pessoal do Brasil, né? Aqui do nosso país lindo, querido, maravilhoso. Araucárias, né? Professor Anta. Então vamos escrever de novo aqui, Araucárias. Ô, professor, já fizesse o Fundamental 1? Já fiz, tá? Tô terminando o 2 agora. Olha aqui, tá? Então, araucária, pinheirinho, cipreste, sequoias, são todos exemplozinhos, então, de gimnosperma, que nós vamos dar uma olhada melhor agora.
Beleza? Bom, o que caracteriza, né? Essas plantas geralmente têm as folhas aciculiformes, aquelas folhas pontiagudas, na forma de um espinho, né? Geralmente com uma superfície, né? Uma lâmina bem reduzida, tá? E ela apresenta, então, o que eu fiz? Eu peguei um galinho deste, dei uma aumentada aqui, ó. Peguei um galinho do pinheirinho aqui, ó, né? Deu uma aumentada, você percebe as folhas em formas de espinho bem afiladas, e aqui então você tem o que a gente chama de estróbilo aqui, ó. O estróbilo é aqueles coquinhos, os coquinhos, né? Aqueles coquinhos lá que você pega e bota lá no pinheirinho, que geralmente também é pontiagudo, se dependendo, pisa assim, cacete, pisei em cima de um estróbilo do demônio, ele machuca por causa desse seu formato aqui. No caso, eu vou usar o estróbilo para explicar a reprodução das gimnospermas, eu vou usar mais o estróbilo da araucária, que é aquele estróbilo que a gente está mais familiarizado, que dá pra gente o pinhão, né? Quem não gosta de um pinhãozinho? É ou não é? Beleza? Então, o estróbilo dessas araucárias, se ele for um estróbilo assim, ó, pequenininho, né? Fininho, aliás, ó, fininho, compridinho e fininho, tá? E tem umas folhinhas aqui, depois a gente vai ver a anatomia lá na fisiologia e morfologia das plantas, tá? Esse estróbilo aqui é chamado então de microestróbilo, ou seja, é um estróbilo que masculino. Já se o estróbilo, tá? Ele for um pouquinho mais gordinho, ó, mais dilatadinho, assim, mais gordinho, né? Chama mais atenção. É um estróbilo feminino, e aí eu vou chamar de megastróbilo. Professor, micro, mega, é isso aí. A gente usa esses dois prefixos. Quando a gente está se referindo ao masculino, é o micro. Então é microestróbilo, é microsporângio, é microsporo. Então botou o micro na frente e está falando dos meninos, beleza? Se a gente vai falando de megas, ó, prefixo megas, a gente está se referindo então às meninas. Então é megasporângio, megastrófilo, megasporófilo, né? Megasporo. Então mega me lembra quem usa mega hair? Cara, quem usa mega hair é menina. Então mega feminino, micro masculino. É ou não é? Beleza? Bom, como que se dá o processo ali de formação disso? Então vamos entender aqui um detalhe. Vamos supor que eu tenho um estróbilo masculino que eu desenhei aqui. Desse lado aqui eu tenho um estróbilo feminino que eu desenhei aqui. Esquece esse lado da bagaça agora, só olha para este lado aqui, beleza, gafanhoto? Então vamos dar uma olhada aqui, gafanhoto, olha só. Se eu pegar uma folhinha desse se eu pegar uma folhinha desse microestróbilo aqui, ó, eu vou ter uma folhinha dessa. Não tem uma folhinha assim, quando tu pega o estróbilo na mão, tu consegue destacar algumas partes? Então, se você pegar essa partezinha e destacar, você tem o que a gente chama então de microsporófilo. Então, um estróbilo masculino tem vários microsporófilos ao longo do corpo. Eu estou pegando esse microsporófilo e eu vou cortar ele para ver a meiuca dele aqui, ó, que é o meio do microsporófilo. Aqui dentro eu tenho um tecido que eu chamo de microsporângio. Muito bem, este microsporângio, ele vai então formar os microsporos, que nada mais, nada menos são os esporos dessa planta. O que acontece? Geralmente até aqui a gente via que quando eu formava esporos, eu liberava esses esporos no ambiente. Aqui não. Ele vai formar esses esporos lá dentro. E o esporo vai germinar lá dentro. Olha que loucura. Quando a biófita, a pteridófita produzia esporo, ela liberava o esporo no meio e ele germinava fora. Aqui não, vou repetir. O microsporo, que nada mais é que o esporo da parte masculina, ele é formado dentro do estróbilo masculino e ele germina aqui dentro do estróbilo masculino. E quando ele germina lá dentro, nesse pedacinho aqui, cada microsporo desse, depois que sofre então a germinação, ó, depois que sofre a germinação, lá dentro forma o grão de pólen. Então, professor, tu está dizendo que microsporo forma grão de pólen? É isso aí.
É isso aí. E esse grão de pólen é formado lá dentro. É isso aí. Então, esse processo de germinação de esporo para grão de pólen ocorre interno ao esporófito, né? Desculpa, ao estróbilo masculino. Aí sim, o grão de pólen, depois de formado, ele é liberado. Então, aqui, ó, você tem a formação do pólen, do grão de pólen. O grão de pólen é liberado. Cara, eu quero que tu entenda que o grão de pólen nada mais é que o gametófito masculino. Só que ao contrário dos gametófitos que nós estávamos acostumados até agora, este é um gametófito reduzido. Então, nas gimnospermas, uma das características é essa. Há uma redução drástica do gametófito. Geralmente a gente estava acostumado com o protalo, né? Com a planta da briófita, os gametófitos grandes, exuberantes. Aqui não. Aqui há uma redução do gametófito. Olha só. Então eu tenho um estróbilo. Dentro do estróbilo ele é composto por vários microsporófilo. Se eu cortar o microsporófilo, eu tenho aqui um tecido esporângico que vai produzir esporos. Como é que a gente chama esses esporos? Microsporos. Ao invés de liberar esse esporo, o esporo germina lá dentro mesmo, formando o grão de pólen. O grão de pólen é o gametófito, esse sim vai ser liberado. Dentro desse grão de pólen, eu tenho duas estruturas. O núcleo generativo ou núcleo espermático e o núcleo polínico ou núcleo também chamado de vegetativo. Desses dois, o gameta mesmo, quem é o gameta? Quem é o anterozoide, o pica das galáxias? É este cara aqui, ó. É o núcleo generativo, que vai ser então o gameta masculino. Tudo bem? Aí o grão de pólen eu acabo liberando. Se você vier para a parte feminina, professor, não estou entendendo muito bem. Calma, gafanhoto. Calma que nós já vamos dar uma desanuviada no processo, tá? Se você vier para a parte feminina, é praticamente a mesma coisa. Eu tenho o estróbilo feminino. Se eu pegar uma folhinha só desse estróbilo, eu vou ter um megasporófilo. Mega é feminino. Se eu cortar esse megasporófilo, esse tecido aqui dentro é um megasporângio. Professor, aqui não deveria ser microsporângio? Vamos botar aqui para ficar padrão. Microsporângio. Pronto, ó, microsporângio. Aqui no caso feminino eu tenho megasporângio. Esse megasporângio produz megasporos, que de novo vai germinar de maneira interna e vai formar o que a gente chama então de saco embrionário, onde eu vou ter o arquegônio, que nada mais é que o gametófito feminino. Gametófito feminino. E lá dentro a oosfera, que é quem? Que é o gameta feminino. Aqui é o gameta feminino. Beleza? Bom, o que tem que acontecer? Para dar liga, este tem que encontrar esse, através de um processo de polinização. E como é que isso funciona? Bom, a gente chegou até aqui. Eu ensinei vocês até como forma o grão de pólen. E eu ensinei vocês até como forma o saco embrionário. Aqui, ó. A parte masculina está pronta, a parte feminina está pronta. O que acontece agora? Então, dá uma olhada aí, que eu vou apagar esse cantinho do quadro e a gente já continua. Então, olha só, querido, agora. Olha só. Eu tenho aqui, então, ó, a planta macho, eu tenho a planta fêmea. Estróbilo macho, estróbilo fêmea. Beleza? Este carinha aqui, ó, vai produzir um grão de pólen. Só que o grão de pólen tá aqui, ó, tá aqui. O saco embrionário tá aqui. Beleza? O que tem que acontecer? Isso aqui tem que vir até aqui, ó. Ou seja, tem que haver o que nós chamamos de polinização. Polinização. Até então, esta polinização era feita pela água, agora não. Agora vai ser feita pelo vento. Vento. Por isso que a gente diz que é uma polinização anemófila. Anemófila. Ó,
anemófila. Isso explica por que o grão de pólen parece um Mickey. Olha, ó, que ele tem essas duas orelhinhas. Na realidade, ele é alado. Ele é alado para quê? Para facilitar o vento carregá-lo até o estróbilo feminino. Então, o professor está me dizendo que este grão de pólen tem que sair daqui e tem que chegar e entrar na pinha feminina. É isso aí que eu estou falando. E isso só vai acontecer porque este grão de pólen será carregado pelo vento, num tipo de polinização que a gente chama de anemófila. Pois bem, o que está acontecendo aqui, ó? Então vamos imaginar que eu vou pegar aqui, ó, o grão de pólen, tá? Então aqui eu representei, deixa eu dar uma melhorada aqui, ó. Aqui eu representei um grão de pólen e esse grão de pólen, pá, chegou aqui no megasporófilo. Então aqui eu tenho o megasporófilo de uma pinha feminina. O que vai acontecer? Ó, aqui está o grão de pólen, aqui está o núcleo generativo, né, ou núcleo espermático. Aqui está a oosfera, que é quem ele quer encontrar, quem ele quer fecundar. O que vai acontecer? Quando este grão de pólen chega aqui no megasporófilo feminino, esta parte aqui, que é o núcleo polínico, ou seja, a parte verdinha, ela começa a crescer, vai crescendo, entra no megasporófilo, vai crescendo, pá, chegou lá no arquegônio. Forma o que a gente chama de tubo, ó, tá formando um tubo polínico. Ora, o que acontece? É por este tubo polínico que o gameta vai, então, por sua vez, descer. Ó, ele vai descer até encontrar a sua alma gêmea lá embaixo. Na hora que encontrou a alma gêmea, há um processo do quê? De fecundação. Ó, ocorre a fecundação com, consequentemente, formação do embrião. Esta semente, então, começa a ficar gordinha. E olha o que eu tenho agora? Eu tenho agora o pinhão, que nada mais é que uma semente fecundada, que nada mais é que um megasporófilo que foi, então, fecundado e formou agora este pinhãozinho. Beleza? O que você deduz com isso? Que aquele esquema que eu te ensinei lá no primeiro vídeo de reprodução, lá da briófita, em que você tem, ó, esporófito. Esporófito forma o quê? Esporos. Quando os esporos germinam, eles formam gametófito. O gametófito forma quem? Gametas. Quando os gametas se encontram, formam um novo esporófito. Aí você vai lembrar, aqui ocorreu uma germinação, aqui ocorreu uma mitose, aqui ocorreu uma fecundação, aqui ocorreu uma meiose. É ou não é? Isso tudo ocorre aqui. Perfeito, só que cadê o gametófito? O gametófito é o grão de pólen, o gametófito é o saco aqui. Formou gametas, os gametas se juntaram, formaram um embrião. O embrião é o esporófito, que vai crescer, vai formar esporos, que vão germinar, só que dessa vez germinam internamente, que vão formar gametófito. E está resolvida a bagaça. Não tem cerimônia, não tem dificuldade, a dificuldade está dentro de você, meu querido gafanhoto. Beleza? Então é isso que acontece. Tá? Então, às vezes, tu pega aquele pinhão que vem meio falhado, assim, esse pinhão tá falhado. O que é um pinhão falhado? Um pinhão falhado é um pinhão, na realidade é um megasporófilo lá do estróbilo feminino, que não recebeu o grão de pólen. Se não recebeu o grão de pólen, não houve fecundação, não houve formação do embrião, não houve formação do endosperma, que a gente vai ver o que é o endosperma lá quando estudar a semente, né? Lá na morfologia e fisiologia das plantas, tá? E aí então ele fica com aquele aspecto seco, aquele aspecto murcho,
Tranquilo? Então lembra, ó, uma pegadinha, hein, Gafanhoto? Uma pegadinha. Ah, professor, quem faz a polinização das araucárias na serra, lá na Serra Catarinense, na Serra do Rio Grande do Sul, é a arara azul. Quem faz polinização é o vento. A arara azul, ela planta a araucária. Como assim? Ela vai lá na pinha, já fecundada, pega a semente para comer. Só que ela é meio gulosa. Então ela não come tudo. Algumas ela enterra para comer depois. No que ela enterra, ela esquece que enterrou, ela acabou de plantar uma araucária nova. Então a arara azul, ela dispersa a semente. Ela faz o plantio de novas araucárias. Quem poliniza é o vento. Belezinha? Isso são as gimnosperas. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Um forte beijo na alma e até a próxima.